Por mim, o culto já podia até encerrar agora e nós só orarmos, porque Deus, Ele é maravilhoso. Irmãos, a presença do Senhor é tão forte. Eu tenho que falar isso porque eu sinto que o Espírito Santo está de uma maneira maravilhosa neste lugar. Você pode sentir, mesmo você às vezes não está muito sensível, mas o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Já adoramos o nome do Senhor, né? Agora nós vamos ouvir um pouquinho mais de Deus, porque o Senhor já falou conosco nessa noite. Na palavra que o irmão Malaquias leu ali, o Senhor já falou conosco, né? Nos louvores, o Senhor está falando conosco. Porque cada corinho que nós louvamos, irmão, se você meditar, se você cantar o hino, meditando na letra, o Senhor, Ele fala com você. E você ora e adora. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouquinho. Nós vamos ler no livro de Atos, no capítulo 10. Amém. E eu estava pensando hoje, nós precisamos de todo ser humano, ele é um ser espiritual. Todo ser humano, ele foi criado corpo, alma e espírito. E por causa de o Senhor nos ter criado corpo, alma e espírito, todo homem, todo ser humano, ele tem o seu lado espiritual. E eu pensando nisso, fiquei meditando e ouvi alguma palavra, li um pouco sobre isso, e diz assim que todo ser humano tem a necessidade de Deus. Amém. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, que só Deus pode preencher esse vazio. E tem muitas pessoas que não entendem esse vazio, mas todos têm esse vazio. Então muitas pessoas procuram nas drogas, procuram nas bebidas, procuram na prostituição, procuram em tudo que é errado, nas religiões. Toda religião, ela ensina, um vazio que a pessoa tem de Deus. Então todos nós, como seres humanos, todos nós temos necessidade de ter Deus dentro de nós. Se não tem Deus, esse vazio é preenchido por tantas coisas erradas. E igual nós vemos, por que o mundo está tão cheio de coisa errada? Porque o homem ainda não entendeu que esse vazio que cada um tem dentro de si, é só Deus que preenche. Amém, irmãos? Amém. E eu meditando nessa palavra aqui no capítulo 10 do livro de Atos, o Senhor falou muito no meu coração. E nós vamos aprender nesta noite que o Senhor falou comigo, eu creio que vai falar com você também. Amém. O Senhor me mostrou dentro desses versículos aqui, que existem 3 tipos de crentes. 3 tipos de crentes, pelo menos, que eu me identifiquei dessa palavra. E você vai meditando e vai se identificando aí qual tipo de crente você é. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor então, no livro de Atos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler do capítulo 1, somente até o 4 que nós vamos ler. Amém. Amém? Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Até o 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Amém, irmãos? Amém. Eu quero ler só até aqui, os irmãos já conhecem essa palavra. Aleluia. Mas antes nós vamos orar ao Senhor, amém? Amém. Senhor nosso Deus, meu Pai, Amém. em nome de Jesus, meu Pai, nós já Amém. estamos na Tua presença, meu Oh, Deus. E eu glória. quero me colocar dependente do Teu Amém. Espírito Santo, Senhor. Oh, Meu Deus, eu coloco essa congregação, cada Amém. vida que está aqui nesta noite, Amém. meu Deus, na dependência do Oh, Teu Deus. Espírito Santo, Amém. porque nós precisamos, meu Deus, Aleluia. entender o que o Senhor quer falar conosco nesta Amém. noite. Espírito Santo, venha, Oh, Pai, e Deus. toma cada vida, cada coração, Amém. Senhor. Ensina, Pai.
Senhor, porque nós precisamos de ouvir o Senhor e de aprender com o Senhor esta noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra aqui nos fala do centurião Cornélio. Centurião Cornélio, quase todo mundo já conhece essa palavra, mas eu quero falar um pouquinho, que ele era um oficial romano. E ele era responsável por um grupo de 100, de um pouco menos de 100, um pouco mais de 100 soldados que estavam sob a autoridade deste centurião Cornélio. E diz aqui a palavra do Senhor que ele era romano, porque Roma tinha implantado no meio do povo judeu uma sede romana. Igual eu imagino assim, igual aqui no Brasil tem um embaixador dos Estados Unidos, cada país, né, assim nos Estados Unidos tem um brasileiro, então Roma implantou no meio dos judeus essa sede. Então o imperador de Roma mandou esse Cornélio para lá. Então Cornélio foi com um grupo de 100 soldados e passou a habitar ali no meio dos judeus. E nós sabemos que os romanos, nós entendemos que os romanos eram um povo que eles acreditavam em vários deuses. O povo romano de Roma, eles acreditavam no Deus Sol, no Deus da prosperidade, no Deus da fertilidade. Então era um povo que tinha vários deuses. E sabemos que o povo judeu, que é o povo escolhido do Senhor, só acredita em apenas um Deus. Glória Amém? a Deus. Então, nós que conhecemos o Senhor, nós sabemos que só existe um Deus. Então, esse centurião Cornélio, ele foi habitar, ele foi mandado para lá para o meio dos judeus, né? Foi trabalhar no meio dos judeus, uma base, né, de Roma, que o imperador mandou colocar ali. Eu não entendo, porque eu não sei muito de história, mas eu sei que era assim. E esse homem, diz a palavra do Senhor, que ele era um homem temente a Deus. Então, observando que ele era um homem cheio de qualidades. O centurião Cornélio, ele tinha muita coisa boa, né? Além dele ser um oficial, que para ser um oficial, para ser escolhido, para ser o chefe de um bando, né, dizemos assim, ele precisa ser um homem fiel ao seu imperador, ele precisa ser um cara obediente, tem que ser um cara, qualquer um para virar líder, tem que ser um cara bom. Então, Cornélio, ele tinha essas qualidades. Então, por isso que o imperador romano mandou ele para o meio dos judeus, ele mandou para Cesareia, para ele comandar esse grupo, né? Para ter um domínio lá também. Só que este centurião, ele era um homem temente, fiel a Deus, ele buscava o Senhor, e como nos diz a palavra aqui também, que ele era um homem próspero, um homem de boa situação financeira, porque ele tinha o salário, né, de soldo, né, que fala dele, então ele devia ganhar bem, e ele gostava de ajudar os pobres, ele dava esmolas, e ele fazia isso constantemente, porque ele era um homem religioso, e ele tinha isso da tradição, que a pessoa, para ser boa, tinha que ser uma pessoa piedosa. Então esse Cornélio também, ele era crente. Ele era um homem crente, porque ele acreditava em Deus e ele fazia as orações dele, ele fazia as petições dele. Tanto que o Senhor fala aqui, quando ele estava orando. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e eu fiquei assim, entusiasmada com esse Cornélio. Fiquei mesmo, porque a palavra aqui fala que ele, por 4 dias, ele estava orando, jejuando até a hora 9. Aí eu fui confirmar, peraí, hora 9. Que hora é essa hora 9? Irmãos, hora 9 é às 3 horas da tarde. Aquele homem, que é um homem apenas religioso, ele estava buscando ao Senhor, ele estava orando a Deus e jejuando até às 3 horas da tarde. Então isso falou muito no meu coração, porque às vezes nós temos tanta dificuldade para jejuar, né? Eu sei que tem uns irmãos que têm mais facilidade, mas comigo eu acho um pouco difícil. Tem dia que eu até consigo fazer um jejum até 11 horas, meio-dia, mas tem dia que ela vai dando 9 horas da manhã, 10 horas, dá uma fome na gente, não é assim que acontece? Mas o centurião Cornélio, por 4 dias, ele estava jejuando, orando e buscando ao Senhor. E era um homem piedoso, ele gostava
gostava de ajudar os pobres, porque ele sabia que o homem, para agradar a Deus, também tinha que ajudar os pobres. Então, Cornélio era esse homem. Então, ele tinha muitas qualidades, mas ainda faltava algo para Cornélio. E Cornélio orando ali, o Senhor mandou aquele anjo para falar com ele. E aquele homem que ainda nem sabia, ele nem conhecia o Senhor, como nós conhecemos o Senhor Jesus. Nós conhecemos o Senhor Jesus, mas Cornélio, ele ainda não conhecia o Senhor Jesus, ele ainda não conhecia esse Jesus que morreu na cruz. Mas Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, ouviu as orações de Cornélio. Diz a palavra do Senhor que o anjo apareceu para ele e falou: Cornélio. Quando o anjo apareceu, que deu aquele grito, Cornélio, imagino eu que Cornélio deve ter levado um susto, né? De ouvir aquele anjo, falou: que foi, Senhor? O que é, Senhor? Aí o Senhor falou, o anjo falou com ele: as suas orações foram ouvidas. Amém. Irmãos, a misericórdia do Senhor é tão grande. Eu fiquei vendo o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, porque na verdade o Senhor não quer que ninguém se perca, o Senhor quer que todos se salvem. Amém. Mas para a gente ser salvo, irmão, nós precisamos de conhecer o Senhor Jesus. Porque só através de Jesus Cristo é que nós herdamos a salvação. Amém. O Senhor quer nos dizer nesta noite que não basta nós sermos religiosos, que não basta nós sermos bonzinhos, não basta nós jejuar, orar, dar esmola, ajudar os pobres, mas nós precisamos passar por Jesus Cristo. Amém. E o Senhor, conhecendo o coração daquele homem, aquele desejo que ele tinha, o que ele fez? Enviou um anjo para falar com aquele homem. E Deus falou. E tremendo que enquanto Deus falava com esse centurião, também estava Pedro, judeu nato, né? Pedro também estava orando. Aqui mais para baixo, aqui no capítulo 10 todinho, vai contar essa história. Se nós fôssemos ler, ia ficar muito grande. Então, mais abaixo nos versículos aqui, diz também que Pedro também estava orando. Amém. E era um costume, irmão. Não era de crente, né? Era costume do povo judeu de estar sempre jejuando ao Senhor, buscando o Senhor. Era um costume do povo judeu. E diz a palavra do Senhor que Pedro também estava em jejum, em oração ao Senhor. E quando Pedro estava já cansado, né? Jejuando, subiu para o terraço e foi orar um pouco, foi descansar, para esperar até que preparassem para ele o alimento. Enquanto Pedro estava lá, Pedro cochilou. Enquanto Pedro dormiu, o anjo veio também e falou com Pedro. E nós já conhecemos essa história, né? Que o anjo, que Pedro teve aquela visão de um lençol amarrado em 4 pontas. E veio ali todo tipo de animal, que para o judeu era imundo, né? E até hoje muitos falam assim, que não pode comer carne de porco, que não pode não sei o quê, que não pode não sei o quê. Então Deus juntou todos aqueles animais e mostrou para Pedro naquela visão ali. E Pedro ouviu aquela visão e assustado também, porque na verdade nem Pedro tinha entendido nada, nem Cornélio entendeu nada, nem Pedro entendeu nada, até que o anjo do Senhor, até que eles se encontraram. E o anjo ensinou para Cornélio o endereço onde se encontrava Pedro. E quando o anjo do Senhor avisou para Cornélio, irmãos, Cornélio na mesma hora, ele se dispôs, os seus criados, o soldado de sua confiança, diz aqui a palavra, e mandou que esses homens fossem encontrar com Pedro, porque foi o que Deus tinha mandado. E Pedro só foi entender a visão que Deus deu para ele quando aqueles soldados chegaram lá até Pedro, chamaram Pedro também, porque temia o Senhor e acreditava que era algo de Deus, foi com aqueles soldados. Mas Pedro só entendeu a visão quando ele chegou lá na casa de Cornélio, que Cornélio estava lá com toda a sua família. Irmãos, olha a atitude deste homem. Às vezes eu fiquei pensando que nós às vezes ficamos até envergonhados diante da atitude de uma pessoa que é apenas religioso. O Cornélio, ele não conhecia o Senhor. Cornélio não era batizado. Cornélio não frequentava uma igreja.
E Cornélio tinha um respeito tão grande naquele lugar, não só porque ele era um oficial, mas porque ele era um homem bom. Amém. Era um homem que o povo tinha respeito por ele. Um homem que conseguia dominar bem a sua casa. Ele reuniu os seus filhos. Ele diz a palavra do Senhor que ele reuniu os parentes. Ele reuniu os amigos dele. Ele reuniu ali todo mundo que estava todos que estavam sob o domínio dele. Porque ele era um homem poderoso, um homem de autoridade. E naquela época, geralmente, quando os pais mais antigos, eles tinham mais autoridade sobre os filhos. E quando o pai resolvia uma situação, vamos fazer assim, a família seguia, não é assim? Então, aquele homem tinha moral na sua família. Ele tinha o respeito dos seus amigos, dos seus parentes. E ele juntou. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, sem entender nada, Pedro perguntou, para que mandaram me chamar? Aí Cornélio, eu não sei, eu também não sei de nada. Aí Cornélio foi explicar o que ele tinha sonhado, o que o anjo tinha mostrado para ele. Aí eles começaram a entender o plano de Deus. Aí Pedro começou a entender o plano de Deus. Porque até então, queridos, Pedro era um crente, um cristão judeu, que ainda não tinha entendido que Jesus tinha vindo para salvar toda a nação. Glória a Deus. Pedro ainda não tinha entendido. Pedro achava que o evangelho era só para eles ali. Pedro, um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, por isso que nós precisamos de pedir a Deus que o Espírito Santo nos revele. Amém. Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. Amém. Nós precisamos do Espírito Santo, porque quem revela é o Espírito Santo. Aleluia. E Pedro já era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que Deus já tinha usado ele para fazer tantas maravilhas, tantos milagres ali. Tinha usado Pedro para curar tantas pessoas. E Pedro ainda não tinha entendido essa parte. Mas quando chegou na casa de Cornélio, Cornélio contou aquela visão para Pedro. Pedro sabia da visão que ele tinha tido. Aí ele entendeu. E aqui eu quero ler o versículo 22. Diz assim no versículo 34 do mesmo capítulo 10. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Queridos, olha a revelação que Deus deu para Pedro, lá na casa de Cornélio. Precisou de Deus mostrar a ele aqueles animais imundos que o judeu não tinha costume, que o judeu era proibido de comer. Até hoje o judeu que não é convertido ainda guarda essas regras. O judeu liberto já não guarda mais, porque ele entende que nós vivemos pela graça e não pela lei e nem pelas obras. Então hoje nós não precisamos de guardar essas coisas. Até o próprio Jesus diz assim que o que entra pela boca não contamina o homem. O que sai da boca, isso sim contamina o homem. Porque sai do coração, aonde que nós guardamos o bem e guardamos o mal. Então, quando a pessoa tem um coração maligno, o que sai da boca dele pode até matar. Mas o que entra pela nossa boca, irmão, não faz mal, não. E hoje, muita gente, às vezes, até evita, assim, né? Mas por outros problemas, não por guardar essa linha. Então, Pedro entendeu ali, irmão. Aí, o que eu disse no começo? Que eu descobri aqui 3 tipos de crente nessa palavra aqui, estudando essa palavra, lendo essa palavra. O primeiro crente aqui é Cornélio, um homem religioso, cheio de boas obras, mas que ainda não tinha o conhecimento do sacrifício de Jesus na cruz. Pedro, um homem crente, um homem cheio do Espírito Santo, mas que ainda ficava ali preso no seu mundinho. Eu trouxe isso para nós hoje e eu pensei comigo assim: Cornélio é aquele crente que, às vezes, até crente que já está na igreja todo dia, mas que tem se fechado no seu mundo ali. Um dia desse o pastor falou sobre isso, que às vezes muitas pessoas vêm para a igreja e cultuam o Senhor na igreja na hora do culto. Então eu vejo Pedro, não na situação de Pedro, mas trazendo para os nossos dias hoje.
porque nós sabemos que Pedro era um homem cheio de virtude, né? Um homem convertido. Mas trazendo para o nosso mundo hoje, aquele que acha que a salvação é só para ele. Às vezes, irmão, nós achamos que a salvação é só para nós. E nós nos fechamos dentro da igreja. E nós achamos que estamos fazendo muito bem de estar louvando o Senhor, de estarmos lá na igreja todo dia. Irmãos, não basta estar na igreja todo dia. Não basta você estar vivendo neste mundinho seu de crente. Dentro de igreja, dentro de 4 paredes, você precisa de sair. Porque o Pedro, ele não entendia que o evangelho é para alcançar todas as nações. Esse Cornélio foi o primeiro, irmãos, o primeiro gentio, um cidadão romano, o primeiro gentio a receber a palavra do Senhor. Foi o primeiro que foi alcançado pelo evangelho. O cristianismo para os gentios começou ali. Amém. Hoje nós conhecemos o Senhor, porque nós também éramos gentios, nós não somos do povo judeu, porque a salvação era para os judeus, mas aí o Senhor veio e morreu por todos. Então, esse Cornélio, ele foi o primeiro cristão a receber o evangelho. E daí, Pedro, que é aquele de que diz o Senhor, mediante a confissão de Pedro, o Senhor Jesus disse para ele assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então essa igreja que o Senhor edificou sobre Pedro ali, sobre a confissão que Pedro fez, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ali, nesse encontro de Pedro com Cornélio, Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Amém. E às vezes nós fazemos acepção de pessoas. Nós que não somos nada, nós que nem éramos povo de Deus, porque nós herdamos a salvação pela misericórdia, pela graça do Senhor. Porque eles rejeitaram, já era tudo plano de Deus. Aí o Evangelho veio e nos alcançou. Amém. Então nós somos salvos, querido, pela graça. Aleluia. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, também no versículo 8 e 9, diz assim, que nós somos alcançados pela graça. Amém. E diz também no outro versículo, que não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então qualquer coisa que nós fizéssemos não seria possível para nos salvar, mas o Senhor nos alcançou pela graça. E essa graça que nós recebemos do Senhor não é para nós ficar aqui dentro de 4 paredes só ouvindo. É maravilhoso, nós precisamos de estar dentro de 4 paredes, precisamos de estar nas reuniões da igreja, porque é dentro da igreja que nós aprendemos, é dentro da igreja que nós crescemos, mas é para sair de dentro da igreja e pregar lá fora. Porque tem muitos Cornélios também lá fora. Tem pessoas, irmãos, que às vezes nós fechamos tanto em nós somos tão orgulhosos que nós falamos assim: aquele ali não tem jeito não. Aquele ali é tão religioso, é tão pegado nas crenças dele, não tem jeito não. Mas o Senhor, Ele tem poder para salvar. Então nós não podemos ser crente fechado no nosso mundinho. Não podemos ser crente como Cornélio, que achava, não entendia que a religião não era só boas obras, era dar esmola. É sim tudo isso, queridos, mas crendo em Jesus, tendo Jesus no seu coração, Amém. Vivendo Jesus. Não adianta também você vir aqui, ouvir a palavra e não obedecer a palavra. Então, o Senhor hoje, Ele falou muito no meu coração nessa palavra. Amém. Que nós devemos analisar a nossa vida. Nós devemos olhar para dentro de nós e perguntar para nós mesmos que tipo de crente nós somos. Às vezes nós usamos este termo crente para o povo evangélico, né? A maioria das pessoas usa o termo crente para os evangélicos. Mas não. Crente é para todo aquele que crê. Amém. Crê no Senhor. Alguém sempre crê em alguma coisa. Porque todo ser humano tem necessidade de crer em algo. O homem, ele não é sozinho, ele não consegue ser sozinho, não consegue fazer nada sozinho. Até o ateu, que tem pessoas que falam que é ateu. Mentira! A religião mais mentirosa que eu acho que existe é a tal do ateu. Que diz que não acredita em Deus, que não acredita que é ateu, quer dizer, que não acredita em nada, ele é ateu. Né? Não, mas ele acredita. Ele também acredita em alguma coisa. E eu tenho certeza que até o ateu acredita em Deus.
Então, queridos, eu tirei para nós analisar, olhar para dentro de nós e ver que tipo de crente que nós somos. Irmãos, que tipo de crente nós somos? Essa palavra falou muito no meu coração, porque Cornélio era um homem somente religioso, e o cara fazia oração 4 vezes, 4 dias, irmãos. Aquele cara jejuando e buscando o Senhor. Isso falou demais comigo, porque nós, irmãos, nós que somos crentes de uma igreja evangélica, que já conhecemos o Senhor, já aceitamos o sacrifício de Jesus, porque nós precisamos de confessar. Toda pessoa tem que confessar. Lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo acho que 8 e 9, diz a palavra do Senhor, eu até anotei aqui, quero ler para os irmãos, diz assim a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, meu amado, é preciso você confessar. Às vezes a pessoa acha bobeira, fala assim, eu já tenho Jesus, não vou confessar, não vou levantar minha mão. Quando o pastor ou o pregador faz um apelo lá, quem quer levantar sua mão? É porque isso é um ato de fé, é uma convicção, e está aqui na palavra do Senhor. Visto que com o coração se crê, diz o versículo 9, 10, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Amém, amados? Então é preciso. É por isso que quando nós vamos para a igreja, nós levantamos a nossa mão e confessamos o Senhor Jesus e fazemos aquela oração que nós fazemos junto com o pastor. Porque é preciso que se confesse. Crer, nós cremos aqui no coração, mas confessar é com a boca. Então nós precisamos confessar. E você, meu querido, que está aqui nesta noite, que ainda não entendeu, mas que a partir de hoje você vai entender, que o Evangelho é para todos. É para todos. Se você quer ser um pregador, se você quer uma pessoa que vai ajudar o outro, querido, nós precisamos estar consagrando a nossa vida ao Senhor. Um dia desse eu ouvi o Malaquias falando aqui, que vai na igreja, que fica envergonhado. É verdade, porque às vezes nós não vemos milagre acontecendo mais. Irmãos, mas vamos olhar para a nossa vida. Vamos analisar a nossa vida. Será que nós estamos fazendo alguma coisa para ver milagre? A palavra do Senhor diz que o Cornélio jejuava, o Cornélio orava. Pedro estava de jejum até ao meio-dia, né? A hora sexta, diz aqui. Até o meio-dia eles estavam consagrando, eles estavam orando ao Senhor. Então, nós precisamos de produzir frutos para que o mundo veja Deus em nós. Deus, Ele só olha para nós para ver Jesus em nós. Amém? Então, o Senhor, Ele precisa de ver Jesus em nós. Porque o que nos justifica é Jesus na nossa vida. Então nós precisamos ser um crente que tome atitude, que tome posição. Irmãos, não vemos milagre acontecer nem no meio da nossa família. Às vezes nós somos crentes, o marido não é, o filho não é, e não aceita de jeito nenhum a rebeldia dentro de casa. Mas porque será que nós estamos mostrando Jesus na nossa vida? Será que nós estamos vivendo Jesus? Deus me falou muito e me trouxe essa palavra que eu pedi ao Senhor. E é para nós aqui hoje, porque nós temos que alcançar o perdido. Nós temos que ir lá naquele que está perdido nos vícios, nas drogas. Nós precisamos de amar essas vidas. Amém. Nós precisamos de entender que eles ainda não entenderam o plano da salvação. E que vai precisar de nós nos abrirmos para fazer essa obra. E o Senhor, Ele conta conosco. O Senhor conta com cada um de nós. Mas para isso, queridos, nós precisamos estar aqui buscando o Senhor, nos revestindo, não só lendo, mas orando uns pelos outros, buscando o Senhor oração, buscando o Senhor a revelação. Porque quando nós estivermos na presença do Senhor, é oração. O Senhor, se quiser, Ele vem um anjo para falar conosco. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Às vezes para nós é difícil, mas para o Senhor nada é impossível. Amém? Eu quero deixar essa palavra para os irmãos essa noite, para a meditação dos irmãos. Que às vezes, irmãos, nós achamos difícil pregar para uma pessoa muito idólatra, né? Uma pessoa, mas Deus tem um plano para a salvação deles. Amém. Porque Ele está ali, porque Ele acredita daquele jeito. Ele não tem outro entendimento, e quem pode dar esse entendimento é só o Espírito
Santo. Queridos, eu vim de um lar católico, eu era idólatra, eu era a minha fera naquilo ali, nascemos naquilo ali, aprendemos aquilo ali. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, nos alcançou. E quando eu li essa história de Cornélio, me identificou, porque eu também era uma religiosa, que achava que só fazer as boas obras, que só ajudar os pobres, que só fazer as caridades estava certo. Mas um dia, pela misericórdia do Senhor, porque a minha mãe era uma mulher temente a Deus, ela conhecia, ela estava acostumada naquela doutrina, mas ela buscava o Senhor. E Deus viu a oração dela, viu o coração dela e libertou a mim, para a glória de Deus e toda a minha família. E assim como nós fomos resgatados, entendemos que nós possamos ter paciência e orar, irmãos. Em primeiro lugar, orar. E buscar, porque o Senhor vai fazer um milagre. E é através de nós. É através de Jesus. Porque nós não valemos nada sem Jesus. Mas quando nós temos Jesus, que o Senhor olha para nós e vê Jesus em nós, nós somos valorosos, nós somos especiais. Glória a Deus. Amém? Amém. Quero deixar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Agradeço essa oportunidade. Amém? Glória a Deus.